9h31, bem na horinha, ó. Já entramos, já. Já entramos. Vamos ver isso aqui. Deixa eu só confirmar que ele está no ar. Sim, estamos no ar. Então, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas a essa nossa sessão pública de leitura, uma leitura rente ao texto e ao mesmo tempo dialogada desse livro aqui, do professor Marcelo Badaró Matos, A Classe Trabalhadora de Marx ao Nosso Tempo. E nós já estamos fazendo essa leitura já há algum tempo, desde aproximadamente março, abril, não lembro exatamente, mas hoje é a sessão número 22 dessa leitura. Então já temos aí por volta de 22 horas de leitura e estamos ali pela metade do livro, dessa verdadeira história social do trabalho, produzido por esse professor de História do Brasil da Universidade Federal Fluminense. A leitura é conduzida pelo Grupo Kairós, integrantes do Grupo Kairós, do qual eu e a Luísa fazemos parte, grupo de estudos e pesquisas sobre educação, trabalho e políticas públicas, coordenado pela professora Liliana Soares Ferreira, do Centro de Educação da Federal de Santa Maria. Temos também convidados já algumas sessões de leitura, o Escapim, que vem ali do Cefet, da UFSM, e agora se integra a nós o Marcelo Noriega Pires, colega também que vai contribuir na nossa leitura. Então, antes da gente entrar no texto, só o Marcelo diga, enfim, muito brevemente, por favor, Marcelo, assim, qual a sua formação e interesse na leitura? Perfeito. Bom, eu sou professor de História, licenciado e bacharel pela UFSM. Eu concluí esse ano, agora em março, o mestrado profissional em ensino da História, também na UFSM. E realmente eu fiquei muito interessado por essas leituras públicas, por causa que eu vi a oportunidade de um debate bem interessante sobre o marxismo, enfim, sobre a questão da educação. Eu fiquei muito interessado nesse debate que eu praticamente não conhecia. Eu não conhecia. Aí eu falei com o professor Guilherme e fiz contato. Estou aqui mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Então é bem nesse sentido. Ótimo, muito obrigado, Marcelo. Vamos então à nossa leitura. Então, já de saída, já chega aqui a Marcela, dá bom dia. Bom, a Marcela fazia dias que não aparecia. A Marcela lá do Piauí, que nos acompanha lá de longe, né? Muito obrigado, Marcela, por estar presente. Então, a gente parou na última leitura, indo objetivamente ao texto. Eu já vou entregar a palavra para os amigos para não ficar monocromático aqui a nossa leitura, né, com uma voz apenas. Mas a gente estava lá embaixo, na página 85, se é que bem me lembro, né? Lá embaixo, na 85, e a gente falava a respeito do crescimento, assim, da precariedade, a perversidade da precariedade que avançava de forma cada vez mais contundente sobre formas de trabalho pelo mundo, digamos assim. O autor já tinha feito um panorama global e agora estava falando da questão do Brasil. E aí, então, no finalzinho da nossa leitura, fica uma nota de rodapé, e essa nota de rodapé eu gostaria de retomar e começar costurando com a leitura de hoje. Também chegou o Flávio, sempre presente, sempre aí dando força. Bom dia a todos. Nós aqui já amamos esse trio juntos e agora feliz com a visita do Marcelo. Que seja bem-vindo, bem-vindo. Muito bem. Valeu, Flávio, também lá do Piauí. Agora o Flávio é o coordenador da leitura nas segundas de noite agora. O Djalma tem encargos na segunda e o Flávio agora será o nosso coordenador de leitura. Muito bom. Então, aqui na nota dizia assim o professor Marcelo Badaró Matos. Então, ele dizia que registrou-se num período de cerca de 10 anos um crescimento percentual de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, de 39%, quase 40% dos ocupados em 2003 para 49% em 2013. Então, lá, no início da década de 10, né, houve um crescimento dos vínculos formais de trabalho. E ele puxa uma nota, que é a nota 41, no qual ele diz assim:
O crescimento da formalização foi revertido nos últimos anos. Claro, o livro teve uma atualização, a edição que eu tenho é de 2019, portanto tem 6 anos de gap, né, de intervalo entre o dado e a edição do livro, né? Em 2017, aí já estamos no governo Temer, o cônsul do capital norte-americano que governou o Brasil depois de um golpe sórdido contra partidos progressistas, o IBGE registrou 34,31 milhões de pessoas trabalhando por conta própria ou sem carteira assinada, 33,321 milhões ocupados em vagas formais. Portanto, houve uma sensível redução e um aumento forte da precarização do trabalho. Isso se deve muito contundente à primeira reforma trabalhista, que passou pelo governo Temer, né? A reforma trabalhista, ela é depois do golpe foi 16, né? Foi 16. E depois, claro, a reforma previdenciária, não tanto quanto o capital queria, mas muito mais profunda do que os trabalhadores podiam suportar. E então nós vivemos um panorama hoje bem mais severo. Então vamos fazer o ciclo de leitura, vamos lá para a página 86. Vamos começar por quem já está mais ou menos por aqui. Vamos, Luísa, você pode continuar, por favor? Então tá bom, deixa eu promover a Luísa aqui. Posso sim. Para cá, então beleza. Por favor, Luísa. Vamos lá, início da página 86. Também é possível perceber a ausência de direitos dos trabalhadores ao observar que, em 2015, 62% dos ocupados contribuíam para a Previdência Social, portanto, descontados os 3,7% de empregadores, constava-se que mais de 40% trabalhadores não o faziam e estavam excluídos, portanto, dos direitos previdenciários, podendo, no máximo, ser atendidos no futuro com benefícios assistenciais do sistema de Seguridade Social. No tocante às taxas de desocupação, os dados do IBGE, que historicamente subestimaram o total de trabalhadores sem emprego, nota 42. Segundo a pesquisa mensal de emprego, única até 2012 e encerrada no início de 2016, era considerado ocupado todo indivíduo que, na semana de referência da pesquisa, tivesse trabalhando por um ou mais dias, com remuneração ou não. A partir de 2013, a metodologia do cálculo de ocupação mudou com a adoção do PNAD, em amostras trimestrais, ampliando o contingente classificado como desocupado. Os dados que utilizamos a partir de 2013 são os da PNAD. Uma das estratégias do governo tem sido não produção de dados, né? Ao não produzir dados, não escancara, não aparece a realidade perversa a qual os trabalhadores estão submetidos. Então, diz aqui na nota aqui, única até 2012 e depois encerrada em 2016. Portanto, era deliberada a intenção de governos golpistas, governo Temer e depois o governo Bolsonaro, que legitimou o golpe por uma eleição, né? Parou de produzir dados. E o IBGE, a próxima edição, será totalmente desidratada de dados, né? Para que não se enxergue a realidade, claro. Uhum. Calcularam que 11,5% a média de desocupados em 2016 e 12,7% em 2017. Já os dados apresentados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, com metodologia mais adequada para captar a dimensão real do desemprego, mas restritos a algumas regiões metropolitanas, são de 16,8% em 2016 e 18% em 2017 para São Paulo, a maior região metropolitana do país. O peso do desemprego se elevou no Brasil a partir dos anos 1990 e constitui um fator importante para que seja possível compreender como o avanço da precarização das relações de trabalho encontrou terreno fértil desde então. Somando-se os ocupados informalizados aos desempregados, temos uma ideia do grau de precarização das relações de trabalho e fragmentação da classe trabalhadora em seu contingente urbano majoritário. Trabalhadores formais, no entanto, também podem vivenciar condições de precariedade laboral.
Dado... Agora ele vai tratar um pouco, Luiz, é importante acrescentar, esse parágrafozinho pequeno tratou da ideia do desemprego, que ele foi crescente desde a entrada do neoliberalismo de forma forte no Brasil, primeiro com o governo Collor, depois com o governo Fernando Henrique em sua plenitude, né? E agora então ele vai tratar da terceirização. Lembrando que a terceirização ela é uma realidade na Europa desde há mais de uma década. E no Brasil já existe um projeto na Câmara desde os anos 90, mas que nunca caminhou. Nos anos 2000 ele foi rearranjado, também não caminhou. E em 2014, ali então ele passou como atividade meio, ou seja, as empresas podiam terceirizar aquela atividade que não fosse a sua atividade fim, por exemplo, um hospital, saúde, uma escola, educação, por exemplo, né? Então podia terceirizar limpeza, vigilância, transporte, né? Contratar motorista, por exemplo, isso podia. Aí, a partir do governo Temer, então, a terceirização passou na sua plenitude. Tudo pode ser terceirizado, ao ponto de se dizer que um hospital pode contratar por tempo, fracionadamente, médicos, e escolas podem contratar professores terceirizados. Esses pequenos núcleos de educação que a gente vê pelas esquinas, as Uni-esquina, as Uni-shopping que a gente vê por aí, são todas elas cheias de professores extremamente precarizados e parcializados em seu tempo de trabalho, contratados de outras empresas, terceirizadas, portanto, né? Então ele vai falar agora da terceirização a partir desse ponto do texto. Dados sobre a terceirização nos ajudariam a completar o quadro desse processo de precarização, mas são inexistentes na forma de estatísticas gerais. Calculava-se, em 2011, que cerca de 12 milhões de empregados, numa população economicamente ativa de 105 milhões de pessoas, eram trabalhadores terceirizados, ou seja, contratados formalmente, mas por intermédio de empresas prestadoras de serviços, pelas empresas em que efetivamente trabalhavam, com salários menores e menor cobertura de direitos. Em 2015, o rendimento mensal médio das pessoas com 15 anos ou mais ocupadas e que viviam de seu trabalho foi de 1.853, 1 milhão, né, eu acho, sei lá, queda de 5% em relação a 2014, o que correspondia a cerca de 2,4 vezes o salário mínimo vigente. Como médias nem sempre permitem visualizar o quadro mais amplo, podemos recuperar dados de 2011, que mostravam que da população com mais de 10 anos de idade ocupada, quase 30% recebia até um salário mínimo. 8,29% recebia menos que meio salário mínimo. 37,29% recebiam entre 1 e 2 salários mínimos. E 14,9% recebiam entre 2 e 3 salários mínimos. Ou seja, 82% dos trabalhadores ocupados recebiam até 3 salários mínimos. E menos de 3% recebiam mais de 10 salários mínimos. Aponta-se que, na última década e meia, o salário mínimo no Brasil cresceu em termos reais, mas tal crescimento apenas retomou o poder de compra dos anos 1980, né? Quando este já havia sofrido 2 décadas de recuo. Percebam que isso é entregue isso foi um ganho, sem dúvida, isso foi um ganho dos governos progressistas, recuperação do valor real do salário. Disso não há dúvida. No entanto, havia um perecimento histórico muito longo, de 2 décadas, do valor do salário mínimo. Então, de fato, o que os governos progressistas fizeram, Lula e Dilma, foi recuperar um valor histórico lá de trás, que já havia sido um tanto mais sustentável, aceitável, digamos assim. Então é importante que se recupere esse dado. Houve um avanço enorme, porque recuperar perdas históricas é, de fato, um avanço histórico. Eu só gostaria de retomar também, brevemente, a ideia da terceirização. Eu vou, muito breve, eu vou fazer uma espécie de caricatura mesmo do que é isso, do que a gente está falando, tá? Agora com esse novo projeto do ministro Paulo Guedes, né?
essa grande pasta da economia, da fazenda, tudo está concentrado nas mãos dele. Um Chicago Boys, um menino criado no liberalismo de Chicago, que historicamente já foi derrotado em 29, depois derrotado ali pelo keynesianismo e agora novamente pelo keynesianismo, quer dizer, não precisa nem uma vertente teórica da esquerda para derrotar um liberal. Uma outra teoria liberal, que é o keynesianismo, já é capaz de afundar qualquer perspectiva liberal. Pois bem, o que eles propõem com essa tal carteira verde-amarela e esses vínculos menos formais de trabalho, no limite terceirizados? Transformar o trabalhador que é pessoal, que ele vai e se emprega numa empresa com um CPF. Eu vim me empregar, então eu forneço o número de um CPF, cadastro de pessoa física. Não é mais isso que é empregado. Agora, quem é empregada nas empresas terceirizadas são CNPJs, por isso chamamos de pejotização, né? Então, eu abro uma CNPJ, que é um MEI, um microempreendedor individual, que eu sou meu próprio funcionário e posso ter mais um funcionário. E então eu vou até uma empresa e nessa empresa eu emprego o meu CNPJ. Meu CNPJ não adoece, não tira férias, não reclama, não faz greve, não tem sindicato que o represente. Então a pejotização é uma forma contemporânea, contundente de precarização de uma relação de trabalho. Tem uma empresa bem grande aqui em Santa Maria, um jornal que era um jornal filiado a um guarda-chuva maior, que não é mais. Ele foi comprado por um grupo de empresários e desligou todos os funcionários que tinham carteira assinada, portanto, todos os CPFs foram dispensados, todos de uma forma geral. Eu tenho fontes que me disseram que todo mundo foi dispensado, demitido, fez acordo e tal. Muitos foram recontratados, pejotizados, ou seja, esse jornal funciona aqui totalmente pejotizado. É o que me chega por algumas fontes, dizendo que essa é a circunstância que nós estamos vendo por aqui, tá? Mas prossiga. Tem uns comentários aqui que eu gostaria de adiantar, enquanto eu dou a palavra de volta para a Luísa. Então, o Flávio dá bom dia, Marcela responde, César Robaina, eu não me lembro, César, de onde você fala depois, bem-vindo, muito obrigado. Marcela, professor Guilherme, essa polêmica sobre privatizar o SUS, se isso acontecer, tem chance de melhorar alguma coisa ou só vai piorar? Certamente eles querem, o SUS privatizar significa entregar as unidades para que cada unidade coopte na iniciativa privada financiamento para existir. Então, seguramente isso vai precarizar imediatamente, ou seja, agora já, e a longo prazo vai acabar fechando aquelas que não encontrarem uma forma de se autofinanciar. Então, é uma forma de privatizar e tirar das mãos do Estado o peso de financiar a saúde, que é uma obrigação do Estado, aliás, assegurada pela Constituição. Eu creio, Marcela, que será muito, muito, muito ruim, terrível mesmo. E o Ceia chegou, salve, bom dia, Ceia, muito obrigado. Tá? Luísa, por favor. Vamos lá. Lá no início da 87. Considerando-se que, para entender ao que define a legislação, seria necessário um salário mínimo em junho de 2017 de R$ 3.727. Segundo os cálculos do DIESE, o salário mínimo legal em 2017 era de R$ 937. Mais de 80% da classe trabalhadora ocupada no Brasil recebia bem menos do que o necessário para a reprodução minimamente digna de sua existência. Esse é o ponto de partida para a análise de Rui Braga, por quem os novos postos de trabalho criados entre 2004 e 2010 foram basicamente empregos de baixo salário, pois dos 2,1 milhões de novos postos de trabalho criados por ano, cerca de 2 milhões remuneram o trabalhador em até 1,5 do salário mínimo. Eis o segredo de Polichinelo: crescimento apoiado em trabalho barato. Portanto, cresceu, mas cresceu precarizado. Cresceu, mas cresceu precário, né? O segredo de Polichinelo é uma expressão grega, né? Era um mito grego, Polichinelo, que era um segredo que é contado como segredo, a boca pequena, mas que, em verdade, todo mundo sabe o que é, né? Esse é o significado da expressão. E o Rui Braga é o autor que trabalha também com aquela categoria do precariado, é a categoria dele, né? Ele que trouxe para o Brasil essa precariat, né?
dos anglófonos e dos francófonos para o Brasil. Né? O que a gente não sabe, o único segredo que a gente nunca soube o que significava é o do Cazuza, né, que é os Segredos de Liquidificador. Esse eu não sei se alguém sabe. O do Segredo de Polichinelo a gente sabe, agora o do Cazuza eu confesso que não sei. Se alguém souber aí no comentário, bota aí que eu gostaria de saber. E a Marcela pede um abraço lá para Murici dos Portelas, no Piauí. Cara, tá louco, que maravilha, gente. Deus do livre. No chimarrão marxista, nos sábados, domingos e feriados que eu tô fazendo, dá uma galera de fora, cara, porque de manhã pega quem tá na Europa e nos Estados Unidos ao meio-dia, que é o horário quente deles ouvirem, né? Então, semana passada tinha muita gente de fora do Brasil, muita gente de cima, né? De cima, o pessoal de Berlim, aquela turma lá que o Psicamente, que é médico, tá estudando em Berlim, aquele menino que tá em Durham, na Inglaterra, tem uma galera que assiste lá de cima pelo horário, né? Que possibilita a leitura. E o SEI, a terceirização da empresa pública, na verdade, é para se apossar de uma empresa com imensa demanda para receber da União um alto valor líquido e certo. Eu concordo. É terceirizando e entregando um serviço precarizado. Claro, o Estado é um arrecadador. O braço empresarial do Estado, ele é... Tanto que as empresas que estão sendo precarizadas aqui no Brasil, a Petrobras, uma grande empresa pública, ela é comprada por outras empresas estatais fora do Brasil, né? Então é uma ilusão dizer que está sendo privatizada. A Petrobras não está sendo privatizada. Ela continua estatal, só que não nas mãos do Estado brasileiro, mas de outros estados que querem interferir na nossa soberania. Dia 28 eu fiz uma livezinha de tarde, justamente falando disso, né, da importância do serviço público nas democracias. Aí eu usei aquele livro da Nohara e do Octaviani, Estatais, da Revista dos Tribunais, que mostram que grandes democracias, inclusive economias fortes, são cheias de estatais, porque o braço empresarial do Estado é o empreendimento público mais sólido e mais garantido no enriquecimento econômico. Vamos falar de justiça social, porque isso essa gente não sabe o que significa. Então vamos falar de dinheiro, de valor no bolso. Uma nação rica é uma nação que tem um serviço público forte e, via de regra, estável, porque a estabilidade é a garantia da estabilidade do Estado frente aos ventos dos governos que vêm e vão, dos mercados, né, que são altamente voláteis, né? Mas sigamos mais um pouquinho, Luísa, faz favor. Uhum. Os dados sobre distribuição de renda apurados pelo indicam que, embora pesquisas apontem quedas sucessivas nas desigualdades de renda no Brasil, tais quedas não representam de fato um avanço significativo em direção à superação da desigualdade extrema, que ainda é a marca. Afinal, segundo os dados, os 10% mais ricos no país tinham renda média mensal 39 vezes maior que a dos 10% mais pobres. Assim, em 2010, os 10% mais pobres ganhavam apenas 1,1% do total de rendimentos, já os 10% mais ricos ficavam com 44,5% desse total. Vimos que, atualmente, apenas 8 bilionários detêm a mesma quantidade de riqueza que metade da população do planeta. No Brasil, país campeão de desigualdades, o quadro é ainda pior. Em 2016, eram 6 os bilionários que detinham riqueza equivalente à da metade da população, cerca de 100 milhões de pessoas. Agora, esses dias saiu um dado, né? Porque aqui, claro, esse texto aqui, antes da pandemia, saiu um dado que mostrava que o número de bilionários havia crescido durante a pandemia. Inclusive, teve aquele dado nos Estados Unidos, que um grupo de milionários norte-americanos, eu retuitei isso, tem fonte e tudo no Twitter, tá? Dizendo que eles pediram para que fossem taxados, né? Ou seja, eles querem... como diz o Il Gattopardo, aquele conto mítico muito conhecido, né, literato, é preciso que se mude alguma coisa para que tudo continue exatamente como está. É preciso que se taxe mais, se aumente a taxação, para que se mantenha o capital funcionando com sangue vivo, né, com sangue de trabalho humano. Mas é isso, prossigamos. Valério Arcari comenta dados como os de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
IPEA, que indicam que 1% mais rico da população detinha uma renda equivalente à dos 50% mais pobres, combinados à constatação de que a diferença de renda entre os que vivem de salário caiu nos últimos anos, embora tenha aumentado a distância entre a parcela do PIB e da riqueza nacional apropriada pelo capital em relação à apropriada pelo trabalho. A parcela do trabalho na renda nacional caiu de 45,4% em 1990 para 41,7% em 2008. Por isso, conclui que, nos últimos 20 anos, os trabalhadores ficaram com uma parcela menor da riqueza nacional e o capital com uma parcela maior. Mas entre os assalariados, diminuiu a disparidade salarial, porque, ao mesmo tempo, aumentou o piso do salário manual e caiu o piso do salário de alta escolaridade. O Valério Arcari é um interlocutor importante do Badaró ao longo do texto, e toda vez que ele apresenta dados do Brasil, o Valério Arcari, que trabalhou no IPEA e no DIEESE, né, tem trabalhado a respeito disso. Quem quiser ouvir bastante coisa bem nesse sentido, ouça a Rádio Brasil Atual. É uma rádio web, uma rádio com pouca audiência, acredito, porque alcança poucas pessoas, né? Tem também um podcast, eu assisto pelo SoundCloud. Tem bastante material. Tem um cara muito bom ali, que foi presidente do DIEESE durante um tempo, o Clemente Gans Lúcio. É um cara espetacular, um cara progressista, que trabalha com dados, ancorado em dados, e apresenta o panorama da classe trabalhadora bastante atualizado. Os comentários deles são pela manhã na Rádio Brasil Atual. Então, é uma possibilidade, em vez da gente ficar ouvindo aquele monte de absurdos que a CNN coloca, o Globo News, enfim, também a gente tem que estar por dentro do que eles dizem, mas para a gente lavar os ouvidos de vez em quando vale a pena ouvir coisas assim, né? O Clemente Gans Lúcio. E o IPEA, lembrando, é um instituto importante que foi extremamente fragilizado depois do golpe contra Dilma. O governo Temer fez o que pôde para acabar com o IPEA, e agora esse governo mais ainda, né? Um dos presidentes do IPEA, por exemplo, foi o Gessé Souza, que por uma década coordenou o IPEA, e, portanto, todos os livros do Gessé devem muito à produção de dados pelo IPEA, né? Mas a partir de agora no texto, ele volta, como sempre é recorrente no texto do Badaró, o enfoque sobre a questão da interseccionalidade, ele chega a dizer marcas da opressão, e eu trabalho com a categoria de marcadores sociais da diferença. Eu sei o quanto o pessoal da esquerda não gosta, mas eu não me preocupo com isso, trabalho com a ideia de marcador social da diferença. E agora o Badaró volta a esse termo novamente, tá? Uhum. Vamos lá, então, página 88. Quando os dados relativos a gênero e raça são levados em conta, temos um indicador preciso de como a desigualdade de renda entre trabalhadores e empregadores é agravada pelas marcas da opressão racial e de gênero. Os dados do PNAD de 2015 apontam que os rendimentos do trabalho feminino, em média, representam 76,1% do recebido pelos homens. A taxa de desocupação feminina naquele ano era de 11,7%, bem superior à masculina, de 7,9%. Uma análise específica das diferenças raciais no mercado de trabalho, com base no PNAD, continua com dados do último trimestre de 2016. Mostra que, se a taxa média de desocupação era então de 12% entre os brancos, a desocupação era de 9,5%, enquanto entre pretos e pardos era de 14,4% e 14,1%, respectivamente. No que tange aos rendimentos, a desigualdade racial é ainda mais gritante. O rendimento médio real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas no país foi estimado no quarto trimestre de 2016 em R$ 2.043. Quando analisamos por cor ou raça, o rendimento dos pardos, 1.480, e dos pretos, 1.461, correspondia respectivamente a 5,6% e 54,9% do rendimento dos brancos.
Tentando estabelecer parâmetros comparativos, em 2013, segundo estudo da OCDE, o Brasil continuava a apresentar a segunda pior distribuição de renda quando comparado aos 34 países membros da organização. O Brasil, embora participe de fóruns da OCDE, não é um país membro, atrás apenas do México. De acordo com o estudo, o coeficiente Gini, que mede a desigualdade de renda entre estados brasileiros, era de 0,30 em 2010, enquanto o do México, o mais desigual, era de 0,34, variando de 0 a 1, os valores mais próximos de zero indicam menor desigualdade. O país com menor distribuição de renda, segundo a mesma pesquisa, é o Japão, com um índice de 0,06. Não se pode esquecer que, no caso brasileiro, os dados nacionais refletem uma média entre regiões muito díspares. Passando das contradições de trabalho e de remuneração às condições de vida, não há um único indicador que possa resumir todo o aspecto envolvido. Podemos partir do Índice de Desenvolvimento Humano, que combina taxas de renda, escolaridade e longevidade. Embora o indicador de renda seja o PIB per capita, incapaz de captar a desigualdade na distribuição, o Índice de Desenvolvimento Humano se transformou em referência e permite algumas comparações. Por exemplo, em relação a outros países, percebe-se a posição negativa do Brasil, que apresenta um IDH inferior ao dos vizinhos Argentina, Chile e Venezuela. Na América do Sul, seu índice só é superior ao do Paraguai, com 0,807 de IDH. O Brasil estava em 2006 na 70ª posição do ranking mundial organizado pela ONU, constatando com sua economia considerada entre as 10 maiores do mundo. Esse indicador, tomado apenas em sua dimensão nacional, é ainda extremamente enganoso. Quando adentramos... Esse ponto, Luísa, eu gostaria de fazer um breve aparte aqui sobre esse ponto, né? Comparativo, esses dados, tomar esses dados comparativamente a outros países, porque o Badaró chega a dizer aqui, né? Esse indicador tomado apenas em sua dimensão nacional, ou seja, se a gente olhar só para o Brasil e identificar crescimento, isso não nos mostra o quanto cresceu de fato. É preciso que a gente compare esses dados com de outros países da América, né? Antes de eu comparar, deixa eu só agradecer, a Marcela perguntou sobre quando foi criado o IPEA. Eu não sabia, Marcela, consultei agora aqui, descobri que foi em 64, o que eu não sei se foi antes do golpe ou depois do golpe. Como o golpe foi em 1º de abril, tem 4 meses para ter sido criado antes ou depois, né? O certo é que aqueles militares nacionalistas, eles queriam conhecer o Brasil para melhor interferir nessa realidade. Então, eu não sei, historicamente, eu não saberia te responder de forma mais precisa, Marcela, não saberia mesmo, tá? Responder com tanta precisão. Então, deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu não sei, eu não tinha pensado. Esse dado me apareceu agora. Sim, achei. O dado está aqui, ó. Então, eu só gostaria de interferir nesse dado aqui que o Badaró colocou na página 89. A questão desses índices, tá? Tem aqui no meu canal 2 vídeos, um mais denso sobre esse livro aqui, ó, do Marcelo Calejon, Ascensão do Bolsonarismo no Brasil do século XXI. Tem uma live inteira, tem 2 horas de análise do livro e tem um pedaço de um vídeo que o Calejon também tem uma fala dele no vídeo, né? Explicando o livro, explicando o panorama. Pois bem. Então, aqui nessa ascensão do bolsonarismo, lá no meio do livro, ele tem um momento que ele diz assim: olha, dizem por aí que o PT quebrou o Brasil, né? Quebrou o Brasil. Então, lá na página 79, ele toma quatro indicadores para demonstrar empiricamente. Tem gente que é muito dado à ideia da empiria, eu também, embora a empiria não seja garantia de neutralidade, isenção, empiria também, ancorada em empiria se pode dizer absurdos, é isso que eu quero dizer. Tem aquele livrinho clássico, né, Como Mentir com Estatística, quer dizer, ancorado em números a gente produz também absurdos, né. Então, aqui o Calejon,
no livrinho da Ascensão do Bolsonarismo, ele mostra através de 4 dados. Primeiro, reservas internacionais, dizem que o PT lá, e olha que eu não sou petista, mas faço a defesa porque é importante pontuar historicamente, hein? Reservas internacionais são maiores no final dos governos progressistas do que no início, portanto, é mentira que tenha diminuído as reservas internacionais. Segundo, o PIB do Brasil estava maior no fim dos governos progressistas. Terceiro, são 4. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, era maior no fim dos governos progressistas do que no início. E 4, que o partido promoveu um desequilíbrio na distribuição do capital. Portanto, o índice Gini era menor. Não, o índice Gini era maior no fim dos governos progressistas. Então, o Calejón demonstra aqui que houve avanços sociais significativos. As reservas internacionais aumentaram, o PIB aumentou, o IDH aumentou e o índice Gini melhorou. E aí veio o golpe, e aí então a realidade é a que a gente conhece agora, tá? Mas não vou entrecortar mais, meu navegador acho que ficou um pouco lento, eu vou dar um reset nele aqui, deixa eu ver, não tá lento? Um pouco. Ele já estabilizou. Então tá bem. Quando tu começou a falar, ele tava, agora ele tá normal. Eu vi, eu achei que tava meio lento, é que esse computador, ele é a cara da pobreza, ele não tem muita velocidade, eu abro uma guia a mais e ele já começa a ficar fraquinho aqui. Tanto que eu tô coordenando a leitura pelo outro, ó, um só não aguenta, eu tô aqui, ó, eu tô coordenando a leitura aqui, ó. Um só não tem como. Então tá bom, prossigamos. Vamos lá. Quando adentramos as regiões metropolitanas, percebemos por quê. Na área do Rio Grande, por exemplo, com seus quase 12 milhões de habitantes, o IDH da cidade do Rio de Janeiro era de 8,842 em 2000, mas o da cidade do Japeri, na Baixa Fluminense, era de 0,724. E, na capital, o contraste torna-se ainda mais evidente. Na cidade do Rio de Janeiro, o IDH do bairro Nobre da Gávea era de 0,970. Já na favela do Acari, o índice caía para 0,720. Considerando os indicadores de habitação, o Ministério das Cidades apontou para um déficit habitacional de 7.935.000 moradias, sendo 6.543.000 nas cidades, de acordo com os dados estimados para 2016. Luísa, eu gostaria de acrescer aqui a ideia de que essa é a pauta principal do Boulos, por exemplo, lá em São Paulo, na candidatura dele. Então, é à toa que o Boulos tem crescido e a pauta dele é exatamente essa. Ele vem de um movimento social, filho da classe média paulistana, filho de médicos e tal, né? Era um cara que tinha um certo conforto, podia ter feito sua formação da USP e ter garantido seu futuro, mas não, o Boulos, por alguma razão, ele resolveu ir morar numa ocupação e daí para diante construiu a sua militância política. E é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E ele sempre disse, como é que pode haver mais imóveis vazios do que pessoas sem teto? E São Paulo é a expressão disso, né? E São Paulo é a expressão disso. Então, não é à toa que não só o PSOL, que o Boulos está nesse partido, né, tem crescido tanto no Sudoeste, que é o lugar onde a urbanização é mais forte, portanto, é central a luta pela moradia, como também a própria pauta que o Boulos tem defendido. Para não dizer que eu fiquei falando só do PT também aqui antes, né? Também trazer a ideia que está contida nesses números aqui. Então ali a Luísa chegou a se atrapalhar por causa do número de zeros, de casas que tem depois, claro. Por que é assim? Porque é enorme, é gigantesco esse déficit, né? Veja ali, ó, são 8 milhões, 7 milhões, 900, 8 milhões de moradia, um déficit habitacional, ou seja, tem 8 milhões de pessoas precisando onde morar. E o número de imóveis vazios em São Paulo é maior do que o número de gente precisando de casa. Então é claro que é a expressão disso, ó, 6 milhões e meio nas cidades, então esse é o dado, né? Então, e esse dado escancara na realidade. O número de moradores de rua de São Paulo tem disparado como nunca. E aí, claro, isso vai desencadear em outros desajustes, vamos chamar assim, sociais. Aumenta a criminalidade,
aumenta a drogadição, aumenta a suscetibilidade a doenças infecto-contagiosas, né? Enfim, né? É que é o contrário do que a mulher do Dória falou, de que como é que eles não tomam mendigo, como é que ela... Ah, ela disse um absurdo um tempo atrás, gosto nem de lembrar o que ela disse lá, né? Ah, queria dar um abraço antes da Luísa voltar sobre o Rafael do Boteco. Ontem eu postei um vídeo subido, não é live, né? E, cara, em 1 segundo ele entrou e comentou um troço impressionante, assim, é The Flash, eu não sei não sei qual é o dispositivo que ele usa para fazer isso. Ele comentou antes que eu comentasse. Eu publiquei o vídeo, fui pegar meu celular para entrar e dar um like, né, no meu próprio vídeo, né? Já tinha like do Rafael, já tinha um comentário dele lá, tá lá, todo mundo pode ver. E o Ceia cumprimenta e a Roseli diz assim: vocês acham que o PT acabou? Que não terá mais chances eleitorais? Desculpa se minha pergunta destoa demais do assunto. Hoje de manhã tem um tweet do Alberto Almeida, que é a pessoa que eu mais gosto de brigar, tá? Mas é porque eu admiro o Alberto, né? E ele é um desses empiristas ferrenhos, contundentes, né? Ele rechaça qualquer coisa que faça uma análise meio... no sentido de uma predição que não seja com base na empiria. E tudo bem, concordo com o Alberto Almeida, eu brigo muito com ele, mas respeito muito ele, né? Inclusive o vídeo esse que eu publiquei, basicamente tem dados do site do Alberto, né? Que é um grande politólogo. E pois bem, tem um tweet dele hoje de manhã dizendo assim, vejam, diz ele, Guarulhos, que é a maior cidade do interior de São Paulo, e ele usou eu já vou responder essa pergunta da Roseli aqui. E a segunda cidade do interior do Rio de Janeiro, que é... Ah, eu não vou lembrar. Não vou conseguir lembrar agora. Mas, enfim, o Alberto fez assim, ele pegou a segunda cidade do interior de São Paulo, fora a capital, claro, né? A primeira cidade do interior, fora a capital, a maior cidade, e a segunda cidade do Rio de Janeiro, fora a capital, ela é a maior. E mostrou que nessas duas cidades o PT está em primeiro nas pesquisas e com chances reais de segundo turno. E aí o Alberto Almeida disse assim, as sacadas dele são muito boas, ele é muito perspicaz, né? Tem um raciocínio muito sofisticado. E diz ele assim, tá vendo, ó? Para aqueles que diziam que o PT não tinha inserção nas classes mais pobres, e essas cidades são majoritariamente cidades suburbanas, periféricas, né? É fortíssimo. E aí, claro, contra quem que o Alberto Almeida estava tweetando? Contra o Mano Brown, que tem dito nos últimos 4, 5 anos que o PT estava enfraquecido porque tinha perdido a... Como é que é o termo, cara? Tá me fugindo. Tinha perdido a população pobre, tinha perdido a militância na periferia. Isso, essa é a palavra. Que o PT tinha perdido a periferia. O Alberto Almeida disse assim, tá vendo? Ó, a maior cidade do interior, que é extremamente cheia de periferia, e a segunda cidade do interior do Rio e de São Paulo, as duas, né, cheias de periferia, estão colocando o PT de volta em primeiro lugar, provavelmente reconduza ao comando das prefeituras. Portanto, o Mano Brown estava errado, diz o Alberto Almeida. E olha que eu adoro o Mano Brown, né? O único defeito do Mano Brown é que ele não segue o Jones Manuel. Enfim, é essa a ideia, né? O PT não, e aí respondo a pergunta aqui, né? O PT acabou? Não, ao contrário, o PT tem um enraizamento impressionante. Nos 5.500 municípios do Brasil, o que mais chega, mais do que até os partidos de extremo centro, né? Chega muito forte o PT. E foi só uma onda, de fato foi só uma onda. E aí ele termina o tweet dizendo assim, toda vez que um artista fizer algum comentário político, ele tem 100% de chance de estar errado. Então o Alberto, às vezes ele fica engraçado, mas vale a pena ser assistido. E o Ceia diz, a moradia popular do Boulos é diferente da Minha Casa Minha Vida. Muito bem, Ceia, isso é verdade, né? Muito, muito diferente, né? Tem um caráter, eu diria, Ceia, mais subversivo, mais visceral, mais disruptivo da forma de ocupação dos centros urbanos. É mais contundente, mais agudo, eu diria, eu concordo. O Ceia, não, eu não me lembro se é o Ceia que é boulista, e a Roseli dá risada, sim, perfeito, né? Perfeito. Então tá, voltemos, colegas, voltemos. Foi uma longa interferência, peço desculpas. Ou seja, mais de 30 milhões de brasileiros viviam
mais diretamente o problema da falta de moradia no país. Por isso, não é difícil explicar que, em 2010, o censo do IBGE registrava 6.329 favelas no país, aglomerados subnormais, no pouco politicamente correta definição técnica do censo, que de resto é mais restritivo que outros levantamentos sobre o tema. Levando em conta a população do país, o total de moradores em favelas equivalia a 6%. Em 2010, em Belém, os moradores de favelas chegavam a 54% do total da cidade. Em São Paulo, eram 11% do total. Já as 763 favelas da cidade do Rio de Janeiro, 48,4% mais que em 2000, concentrariam quase um quarto, 22%, dos habitantes da cidade. 1,39 milhão dos 6,2 milhões reunindo a maior população favelada do país. Outros dados sobre as condições de vida são importantes para as informações até aqui mas as informações até aqui reunidas parecem suficientes para uma primeira aproximação com os sintomas da gritante desigualdade social reinante nesta periferia capitalista. Diante desse rápido panorama de dados sobre a situação da classe trabalhadora no Brasil e no mundo, podemos tentar avaliá-los à luz das categorias de análise discutidas na primeira parte do livro. Esse é um movimento que o Badaró faz em muitos aliás, em todos os capítulos a partir de agora. Sempre ele faz uma análise e aí ele volta a um instrumento metodológico, a razão mesmo da análise, né? Que ele chama de volta a Marx. Então todo o livro depois ele vai fazendo isso. Ele faz uma grande análise, depois ele volta a Marx. O que ele está voltando é o instrumento de análise. 2 livrinhos eu quero falar a respeito disso, antes da gente prosseguir. O primeiro deles é o Planeta Favela, do Mike Davis, é um americano. É um livro importante, já é um livro datado, ele é de 2011, 2013. Eu li esse livro quando eu dava aula na Unifra, eu dava aula de teorias da urbanização, no curso de arquitetura, e aí eu precisava conhecer o panorama habitacional mais global, não só brasileiro, né? E então eu li esse livro do Mike Davis, aqui o Jones Manuel chama de Mick Davis, né, com aquele sotaque paraibano dele. E, enfim, o Mike Davis ele é um analista importante, ele mostra que a maior parte da humanidade hoje habita favelas, aquelas ocupações urbanas suburbanas, que nem sempre vivem na margem. Isso é importante, hein? A ideia de que vivem na margem, a ideia de marginalização das moradias, a ideia de que vivem nas franjas, ela é uma peculiaridade de alguns centros urbanos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles vivem no coração da cidade. Se você olhar o Cristo Redentor do lado que se mostra no cartão postal, você vê o mar. Se você olhar do outro lado, você vê a favela, né? E aí você vê os conjuntos suburbanos que ocuparam o coração do sistema. São Paulo não tem a mesma característica. O subúrbio fica mesmo longe, fica mesmo à margem, fica mesmo nas franjas, né? Então, a maioria da ocupação suburbana, ela fica longe, e é onde não chegam as políticas públicas, não chega iluminação, enfim, né? E é o debate agora, as prefeituras, estamos em meio à campanha para as prefeituras, e o debate é centralmente esse, né? Aquela resposta da Manuela em Porto Alegre a respeito da roupa é sensacional, né? Eles comentaram qualquer coisa e elas assim, tu quer discutir a minha roupa? Claro que tu quer discutir a minha roupa, tu quer discutir a minha roupa porque tu não quer discutir por que não tem esgoto lá como é que ela disse, um bairro lá longe lá, porque não tem esgoto lá no Belém Velho, porque não tem lá no Belém Novo, porque não tem não sei o que lá no Partenon, quer dizer... Os políticos eles querem concentrar seus esforços no coração, onde vai aparecer na mídia e onde a classe média transita, né? E esquece da periferia, o inferno da periferia. Esse é o primeiro livro. E o segundo livro que eu gostaria de comentar é um breve livrinho chamado João, Nanda, pega para mim o meu livro que está ali na cadeira, ali na saída, no portão ali, faz favor. Eu vou mostrar para vocês, porque esse livro eu chamei a Nanda, que ela passou aqui. Então eu vou comentar com vocês esse livro, porque esse livro é importantíssimo nesse momento aqui da leitura do Badaró. Ó, esse livrinho, obrigado, Nanda. Esse livrinho aqui eu tô lendo agora. Ele é um livro que eu tinha guardado há um tempo e eu não tinha mexido nele.
Deixa eu tirar os grampos, que eu coloco grampos para conseguir ler. Eu sou cheio de esquema para fazer leitura. Mas esse eu vou mostrar para vocês. Ó, quer ver? Ó? Aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Um País Chamado Favela. Tá? Esse livrinho aqui, ele deve ser um livrinho esgotado, não recomendo. É aquele tipo de livro que a gente diz assim, ó, leia com cuidado. Hein? Mas ele foi assim, ó, esse livro aqui, ele chegou nas minhas mãos em 2013, por causa de um pedacinho dele. Quem sugeriu esse livro foi o Paulo Henrique Amorim, o jornalista da Conversa Fiada, né? O Olá, tudo bem? E que morreu ano passado, Paulo Henrique Amorim, né? Um cara, um progressista genial, né? Um cara que morreu com 80 e tantos anos, não aguentou a pressão dos processos que a grande mídia movia contra ele, né? Pois bem, eu estava assistindo a uma palestra do Paulo Henrique Amorim e ele disse: leiam o livro do Renato Meirelles e do Celso Ataíde, Um País Chamado Favela. Eu comprei o livro e li o trecho que o Paulo Henrique Amorim, faço muito isso, acho que todos fazemos, né? Compro o livro por causa de um capítulo, de um trecho, já comprei livro por causa de uma apresentação, de um prefácio, de uma introdução, e o resto do livro acabei não lendo, ou lendo depois, né? E esse livro foi exatamente isso. E eu gostei, mas não tive tempo na época, eu li em 2013, justamente por essas disciplinas que eu lecionava lá na Unifra, né? Li e guardei. E ele é pré-golpe, né? Isso que é o sensacional. A edição que eu tenho dele é a edição de 2014, mas os dados são até final de 2013. Então ele é pré-golpe. E ele tem, para vocês terem ideia, ele tem um prefácio. Vocês não vão acreditar no que eu vou dizer, mas eu vou dizer, para vocês terem ideia aqui. Ó. O prefácio dele é do Luciano Huck. Daí tu imagina o nível da leitura. Tá? E também tem uma apresentação do Luiz Eduardo Soares, o sociólogo, aquele que trabalha com violência e tudo mais, né? Então, ele apresenta um panorama interessantíssimo de como se formou a favela no Rio de Janeiro, o conjunto chamado favela, coordenado pela CUFA, a Central Única das Favelas, que a partir de 2011, 12, começou a reunir o conjunto de favelas do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, né? Então, Um País Chamado Favela, eu estou lendo agora, eu estou aqui quase na metade do livro, e tem me servido para uma coisa em particular. Ele tem me demonstrado como que esses importantes analistas aqui, jornalistas e tal, pensavam o Brasil pré-golpe. É impressionante como esses dados que o Badaró está apresentando aqui recheavam de um otimismo enfim, o cenário político brasileiro, como que a favela era vista. O próprio Luciano Huck, que é um golpista, um minion clássico, né, se referia às favelas, o crescimento cultural das favelas, a importância econômica, o ganho econômico depois de 15 anos de governos progressistas, aumentava o poder de compra daquelas pessoas vivendo em condições bastante perversas, suburbanas, né? Compravam bens de consumo, é verdade, mas apenas bens de consumo, né? E como que o golpe veio, ou seja, por que o golpe veio? Porque era exatamente um país extremamente rico e extremamente em crescimento, por isso que era importante interromper aquilo ali. Então, sobre esses dados aqui, eu faria esses dois acréscimos. Um país chamado, Planeta Favela, do Mike Davis, que é um livro americano, né, traduzido, acho que pela Boitempo, e esse aqui, Um País Chamado Favela, do Renato Meirelles e do Celso Ataíde. Não, é um livro no máximo progressista, né, tem inclusive um prefácio do Mano Brown, tem aqui, ó, não é o Mano Brown, é o MV Bill, desculpa, eu confundo os dois, né, eu confundo os dois, tá, e o Preto Zezé, e esse sim, eu diria que é o único que fala no livro de categorias como classe trabalhadora, como, enfim, palavras mais perigosas que a direita perfumada não é capaz nem de pronunciar. Luciano Huck, eu acho que o dia que ele ouviu a expressão classe trabalhadora, ele abriu o Ruais, lá o Aurélio, para procurar o que significava. Eu acho que ele não tinha a mínima ideia do que significava como é que chama o glossário do Luciano Huck, né? Deixa eu só interagir com alguns comentáriozinhos aqui. Chegou o Eric, o Eric, cara, massa, lá do Alegrete, esse aí é companheiro dos bons, é historiadora também, o Eric, tá? E a Roseli, acho tão lindo pessoas que têm livros.
Massa, né? Eu tenho muito livro, eu diria que eu gasto muito em livro, a minha mulher fica louca, diz ela. Eu disse para esses dias, eu brinquei, eu disse assim, tu queria que o quê? Como é que eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas não, estou comprando livros. Aí ela me disse, mas então por que não vai matar e roubar? Melhor que, que livro. E o Ceia diz, tá faltando o prefácio do Pedro Bial. Perfeito, cara. Perfeito, é do mesmo time, Ceia, do mesmo time. Mas o conteúdo do livro ele é informativo. Eu tô lendo e eu volto a 2013 com o livro, sabe? Como que a gente estava vendo os 15 anos anteriores, desde o fim do Fernando Henrique, início do governo Lula, e como a gente deu um salto, cara. Tem um outro livrinho que quem sugeriu foi o Piangers, lembra do Papai é Pop, aquele cara que trabalhava no Patrola, da RBS, o Marcos Piangers, né? Um dia eu tô ouvindo o Pretinho Básico e ele disse assim, leiam Larry Hotter, um jornalista americano, escreveu um livro em 2012 chamado Brasil em Alta. Cara, os jornalistas apresentavam um cenário brasileiro assim, extremamente sabe, crescendo. A Times botou aquela capa com o Cristo Redentor de braço aberto e o lead, né? O Brasil decolando. Nós estávamos decolando, nós tínhamos reserva de petróleo, o pré-sal ia financiar a educação, nós tínhamos as maiores reservas de petróleo relacionadas à Petrobras. A Petrobras era a empresa pública que financiava mais de 50% do gasto público. É claro que nós estávamos muito saidinho aos olhos dos Yankees, né? Estávamos num bloco chamado BRICS, era a primeira letrinha de um bloco que enfrentava o bloco americano, né? Então era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, constituindo um bloco poderoso que ia enfrentar o capital norte-americano. É claro que o golpe tinha que vir, é óbvio que o golpe tinha que vir. Tinha que tomar as reservas de petróleo para sucatear o Sul, se apropriar dele, enfim, né? E aí, então, voltando nesses livros, eu volto àquele tempo lá. MV Bill é do Rio, Mano Brown de São Paulo. Tá aí, Roseli, ó. Eu confundo. Mas eu amo Racionais, cara. Nossa Senhora. Troço assim impressionante, cara, sabe? Eu ouvi um podcast antes de ontem, do Potter, o Luciano Potter, aquele menino do Alegrete, que apresenta o Timeline na Rádio Gaúcha, né? Virou um gurizinho que acha que tem que ser simétrico, né? Que tudo tem dois lados. Sabe aquela noção romântica, lúdica, de que tudo tem dois lados? Temos que ouvir o contraditório. Não podemos ser assim, precisamos ouvir o que os nazistas pensam, precisamos saber o que os pedófilos pensam. Acho que é isso que ele imagina, né? Enfim, mas no mais ele se esforça, ele é esforçadinho. E ele fez um podcast de 1h e 52 minutos com o Jones. E é impressionante. E teve uma cena engraçada, porque o Potter, eu sei que ele ouve o Irracionais, desde que ele era pobre, né? Agora ele tá o menino da RBS, agora ele não deve ouvir mais, é muito perigoso, né? RBS Irracionais, né? E aí teve uma... E o Jones é apaixonado pelo Mano Brown, né? E aí teve uma parte do podcast que o Jones puxou da memória tentando lembrar que demorou muito. O Jones tem uma foto de quando ele era menino, que estão 10 coleguinhas de escola, e dos 10 coleguinhas de escola, só 2 estão vivos. Os outros todos morreram de morte matada, que é como morre jovem, preto e pobre no Brasil, né? E aí, então, ele diz que ele lembra mais de enterro dos amiguinhos do que de festa de aniversário. Essa é a realidade de quem mora na periferia, sobretudo como o Jones Manuel, menino periférico de Recife, no Pernambuco, né? Que deve ser uma periferia extremamente pobre. Eu conheço até a Bahia, depois eu fui a Natal, de lá para cima, para mais eu não conheço. E aí, então, o Jones diz que ele lembra do corpo de um amigo dele, quando eles eram adolescentes, que ficou estendido no chão e demorou para que o ML viesse buscar. E aí o Jones tentou lembrar a frase do Racionais que conta isso. E aí o Potter lembrou pro Jones, foi hilária aquela cena, assim, sabe? Que aí o Potter cantou o trechinho do Racionais MC, do Mano Brown, dizendo o IML chegou 12 horas atrasado, diz ele assim. Chegou a ser engraçado. Deixa eu terminar com os comentários. Adorei tua colocação do Tosco do Alegrete. O Potter,
Eric, o dia que eu fui em Alegrete, que eu fui no Alegrete, eu me prestei aí na frente do colégio do Emílio Zunheda, só para conhecer o colégio. Juro, Eric, eu fui na porta, só para saber. E aí diz o Eric, ele é meu conterrâneo. Pois é, exatamente. Roseli, os Minions são tão canalhas que quando dizemos que o PT deixou uma reserva de mais de 300 bilhões de dólares, eles falam que é fake news. Não, mas entre nos dados e você acessa. São dados oficiosos, né? Eles não têm como negar esse tipo de comprovação, tá? E a Roseli se espanta. E o Vladimir Félix, Recife na área, sempre vou aos shows do Racionais MCs aqui. Massa, muito bom, Vladimir, viu? Uma galera aí. Nego Drama é um bom, cara. Nego Drama é sensacional. Pra mim não existe como Vida Louca, né? E o Vida Louca 2, assim, pra mim, dá pra cá meu brinquedo de furar moletom. Pra mim é a frase, assim, né? Sensacional. Cara, tem muito comentário, precisa encerrar, já temos uma hora aqui, bicho. Verdade, Roseli, e o Eric volta e diz 394 bilhões de dólares no BC de reservas, outro dado importante. E o Marcelo, ó, eu provoquei, ó. Nossa, isso aqui eu não sei o que está escrito. Eu deixo aí para vocês que tem informação em russo, eu acho. Não sei o que está escrito. Tomara que não seja xingamento, mas ele tem uma estrela, tem parece bom, não sei. Tô rezando, embora eu não saiba muito rezar. Então tá, meus amiguinhos. Hoje ficou só eu e a Luísa falamos, não tem problema. Na próxima a gente dá mais a fala para o Escapim e o Marcelo. Agradecemos aos amigos, se quiserem falar, abra o microfone e fala, fiquem à vontade. Isso aí quer dizer olá, camarada. Passou a Luísa? Segundo o Google Tradutor. Caraca, não eu, bicho. Google Tradutor. Oi, camarada, e a Luísa ganhou do nosso amigo. Ô, Luísa. O Google Tradutor faz tudo. Ninguém mais tem o direito de ser ignorante, né, Luísa? Eu ignorei, não tenho o direito de ignorar. Pô, muito bom, Marcelo, então eu vou voltar. Então, olá, camarada, seja bem-vindo, Marcelo Batista de Jesus. Seja bem-vindo, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aos amigos. Não nos xingou. Não nos xingou, isso foi bom, isso foi bom. Isso foi bom. Então, semana que vem, falou, a Roseli também fala aqui. Semana que vem, então, vamos ao De Volta a Marx, e muito provavelmente, se eu não descambar falando um monte de coisa, a gente termina a parte 2, né? Terminamos essa parte 2. E a parte 3 eu acho que é a última, não me lembro, Luiz. Deixa eu ver aqui no índice. Não, tem mais um. Ah, são 4 partes, então. Tá. Mas a parte 3, elas... Ah, tá aqui, ó. Ela não... Ah, não, ela é bem pequenininha, ó. Ela é só uma... Assim, ó, 3. Mas semana que vem, na sessão 23, a gente termina, provavelmente, então, o De Volta a Marx, analisando a precariedade do trabalho, analisando as formas mais precariadas que a classe trabalhadora tem assumido diante dos ataques perversos do capital. É isso, se ninguém mais deseja se pronunciar, convido... Ah, semana que vem sim, essa semana a gente prometeu que faria na quinta, mas no fim a reunião que eu estava convocado foi transferida para sexta, dia 6. Então semana que vem faremos na quinta, dia 5, e aí abrimos um pouquinho antes, 9 horas da manhã, porque depois eu tenho aula remota, como hoje eu tenho aula remota também. Então semana que vem, dia 5, 9 horas da manhã, eu vou abrir o link já na quarta-feira, aí quem quiser vai lá, dá uma curtida, bota o ativar a notificação e prossigamos a nossa leitura. Tá bueno? Obrigado a todas e todos. O Marcelo ainda diz, Araxá, terra de Carmela Pesutti. Muito bom, se você está dizendo, então, está aqui prestigiado. Araxá, eu não sei onde fica, Marcelo, mas deve ser terra boa, terra que saúda, chamando de camarada, só pode ser gente boa. Obrigado a todas e todos, um forte abraço. Semana que vem, 9 da manhã, quinta-feira, dia 5, a gente abre para encerrar a parte 2 na sessão de leitura número 23. Abração, fiquem bem, se cuidem. Araxá é Minas. Mas é Araxá. Araxá. Minas? Ah, acho que é Minas. Aqui, ó. A Roseli diz, ó, acho que é Minas. Quase que eu encerrei antes ali. Eu estava apertando o botão do end aqui.